Bom, vamos ver. Acho que hoje. Bom, vamos lá. Acho que entramos. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá todo mundo? Boa noite para quem vai nos assistir agora, para quem está aqui ao vivo. Boa tarde, boa manhã, bom dia para quem vai assistir essa aula no gravado. É a nossa quarta aula aberta do curso O Livro Ilustrado e o Corpo Criador, fronteiras entre palavra, imagem, gesto e espaço, né? E o título que a gente dá a essa aula é Quantas Histórias Cabem em um Livro Ilustrado. Deixa eu só ver, pessoal, tem som, né? Estamos com som, porque eu estou com dois monitores, eu me ouço. É, bom, vamos lá, vamos seguir então. Essa é a nossa quarta aula aberta, Quantas Histórias Cabem em um Livro Ilustrado. Nas semanas anteriores, a gente foi dividindo essa quantas histórias cabem em livro ilustrado em 3 eixos, né? As histórias das pessoas, as histórias dos materiais e as histórias dos processos. Na primeira aula, a gente refletiu um pouco sobre as histórias das pessoas, como é que essa questão da autoralidade, da autoria se manifesta, né? Como é essa ideia do corpo criador. E o quanto a nossa trajetória, a nossa formação, o nosso estar no mundo reflete na nossa obra, né, e na nossa capacidade de fabulação dessa obra, de poetização, né, dessa biografia. No nosso segundo encontro, eu contei um pouco do processo de criação da coleção Primeira Infância, editado pela Cortez, né, de autoria minha, texto e imagem. Falei um pouco ali de personagem, como foi que eu optei pela criação daqueles personagens, criei todo o contexto, né, contei um pouco da história dos processos. Na terceira aula, a gente falou da história dos materiais, a partir de 2 livros que eu ilustrei para a editora Paulus, um chamado Ainda Alice, da Ana Rafa, escrito pela Ana Rafa, e o outro escrito pela Teresa Mota, chamado A Menina e o Mundo. E ali eu expliquei um pouco de como é que eu pego o material, os materiais com os quais eu trabalho, né, no caso, diferentes tipos de papéis e tintas, e vou dando materialidade a essa matéria, né, a essa matéria papel, né. Eu sempre digo que eu nunca uso um material conforme ele chega para mim da loja. Eu preciso iniciar a minha criação narrativa através da transformação desses materiais. E ali naquela terceira aula eu contei um pouco, né. Semana passada nós teríamos a nossa quarta aula, só que nós tivemos um problema técnico, eu estou com um pouco de medo que aconteça hoje novamente. Enfim, fiquemos atentos na aula passada, né, dia 1º de abril, início de Mercúrio retrógrado. Nós ficamos sem som, a gente começou a aula sem som, e de repente o sinal caiu. Eu não tinha mais sinal nem do Wi-Fi da rede, né, e nem do 5G. Então eu não tinha como rotear, eu não tinha como fazer nada. Então a aula caiu e, não, claro, não ficou gravada. Mas hoje a gente está retomando, optei por chamar por aula 4, né, não faz sentido a gente pular um número. E hoje eu quero falar com vocês, quero contar um pouco, quero enfatizar a ideia da criação de personagens, né? Sempre nessa perspectiva da matéria e da materialidade. Quais são os aspectos. Quando eu falo de materialidade, nesse caso, como é que os aspectos simbólicos, como é que os aspectos imateriais, como é que o texto escrito influencia, age sobre essa criação desse personagem, tá? E eu trouxe para a gente conversar hoje, esse livro aqui, chamado O Menino Só, que foi editado pela Escrita Fina, e o texto escrito é da Andrea Taubman, né? Esse é um livro de 2014 ou 2015, ele tem lá seus 9, 10 anos, e é um livro que foi muito desafiador para mim à época, porque foi a primeira vez que eu assumi a criação do projeto gráfico, com absoluta liberdade.
de toda a concepção. E foi muito interessante para mim naquele momento, porque o texto escrito chegou às minhas mãos através da Andrea, né? Enfim, através de uma conversa que a gente teve sobre o tema que é pano de fundo dessa história, né? O menino só, embora a gente possa abranger toda a questão da solidão, da solitude, da melancolia, da inadequação com o mundo que nos cerca, o pano de fundo dele é o autismo, né? Não à toa, eu acho que esse aqui é o primeirão, então acho que ele não vai ter. Mas ele tem aqui atrás, ele não tem aquele símbolo aquela fitinha, né, do autismo, mas ele tem aqui atrás, meu Deus, ah, um SOS para os meninos sóis. E a gente, na época, optou por colocar, a Andrea solicitou que a gente colocasse, né? E são diretrizes, são ajudas, são endereços de sites e de comunidades que falam, que dialogam, são a rede de apoio, né? Para as famílias, para os autistas e para as famílias desses autistas. E para nós, sociedade, né? Porque somos todos um só. Né? Então, a ideia não é criar absolutamente nada sectário, pelo amor de Deus, é sempre integrar. E nesse sentido, esse livro é muito rico também, porque fala dessa integração de uma maneira muito, muito, muito integrada. Né? A gente tentou ampliar ao máximo, né? Quando a editora me deu a possibilidade de pensar o projeto gráfico, o tempo inteiro eu tentei ampliar essa ideia do menino só, mas sem perder de vista um destinatário muito específico, que é a criança autista, né? E o familiar dessa criança autista. Bom, e aí, ah, quem vem me acompanhando, quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu trabalho manualmente, né? O meu trabalho é a partir da transformação do papel, de diversas maneiras. Eu vou tirar aqui meu elástico do pulso. E para fazer o menino só, né, como eu tinha que pensar, conceber o projeto inteiro desde o início, né, diagramar, separar o texto que vem corrido em páginas, definir quantas páginas o livro teria, e formato e tudo estava por minha conta. Que perigo, né? Eh, eu cheguei à conclusão de que um livro horizontal, um livro deitado, né, seria a melhor opção para contar essa história. E eu começo explicando por quê, né? Bom, esse texto ele vai lidando com a questão de uma maneira poética, né? Eu vou ler rapidamente o início, só para explicar essa ideia da horizontalidade, né? Do objeto livre, tá? Então, aqui o menino só, né? Capa. hum, Um menino só nasce em qualquer lugar. Pode ser em Paris, pode viver em Dakar. Esse menino só, talvez seja o Max ou o Jacó. Seja o seu nome qual for, sempre estará muito só, em Nova York ou Jericó. O tempo inteiro, desde o início, é um livro que vai enfatizando essa solidão, essa inadequação desse menino com o mundo que o cerca. Né? Ele não se sente parte desse mundo no qual ele deveria se sentir integrado. E eu vou chegar nessa cena aqui mais tarde, especificamente nessa cena, mas o que eu queria com esse livro horizontal era algo que só o formato horizontal daria, que é essa ideia de um distanciamento abissal entre o menino e qualquer coisa que lhe aconteça, né? Nessa cena aqui, por exemplo, a gente tem um menino só, não gosta muito de abraço, nem gosta muito de beijo. Chamego só de mãe é bom. Às vezes aceita de pai, às vezes até da vovó.
O menino só não pisa em areia, tem nojo de lodo, apenas anseia alcançar um outro lugar, distante de tudo, distante de todos. Então, esse menino, né, eu optei por representar aqui na cena um casal, que pode ser, né, podem ser os pais, e lá do outro lado, nesse farol muito distante, muito pequeno ele aqui, tá vendo? O menino só lá no alto, brincando. Então, só esse formato horizontal ia me garantir essa ideia, dessa distância entre esse menino só e tudo mais que o cerca, né. Bom, e aí, eu tinha alguns desafios à frente, né. Eh, Foi um texto que me custou, né, a ilustrar, não foi uma não foi a gente está falando de 10 anos atrás, né, então foi um projeto que que me fez pensar muito qual caminho seguir, para não pra não baratear o discurso, para não ser panfletária, para não minimizar, para não ser leviana com o tratamento do assunto, e nem com as questões pertinentes à arte, né, sem esquecer que a gente está falando de literatura, que a gente está falando de um objeto de arte. Então foi um projeto que me fez pensar nesse sentido, né. E a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei esse texto, um texto vem corrido para a gente, né, uma folha de Word ou de PDF, uma ou mais folhas, enfim, tá dependendo do tamanho do texto, mas ele vem corrido para a gente, né, textinho de Word. E eu gosto muito, eu preciso sentir o papel na minha mão, eu preciso sentir o trabalho de maneira muito concreta, né, eu tenho muita dificuldade, a tela do computador para mim até hoje, mesmo trabalhando com InDesign, mesmo trabalhando com Illustrator, eu tenho muita dificuldade de abstração com a tela, porque isso que a gente tem aqui, opa, isso que a gente tem aqui, na tela se torna uma coisa lisa, se torna uma folha lisa atrás de uma tela, realmente. Isso me dá uma agonia muito grande, porque eu não posso ir ali pegar, né. É uma outra relação que eu tenho com a criação. Isso para mim até hoje é algo que sinceramente buga a minha cabeça. Eu lido e tenho gostado cada vez mais, mas, eu preciso disso aqui. E o que que é isso aqui, né. No Rio de Janeiro, a gente chama de boneca, em São Paulo a gente chama de boneco. É o primeiro protótipo, é a primeira boneca que eu faço, que eu monto do livro, né. É um brinquedinho, na verdade, não à toa é boneca, é um brinquedo que eu preciso fazer para eu me sentir próxima desse trabalho, desse projeto. Então, como eu tinha pensado num livro horizontal, eu faço, né, ele pequeno, em escala, né, do objeto de como ele vai ser. Então, esse aqui é uma miniatura desse aqui. É o primeiro esboço, tanto é que não tem imagem, mas aqui eu coloco, ele teria orelha, né, a princípio, a gente não tinha pensado em capa dura, pelo preço, né, pelo custo que é uma capa dura, mas intimamente eu torcia, porque também ia ter essa coisa da dureza. Por que capa dura? Por uma afetação estética? Não só, tá. Eu acho capa dura sempre eu acho que a gente tem que vencer uma certa resistência que a gente tem com a capa dura, como sendo um livro que não vende, como sendo um livro caro. Eu acho que a gente tinha que transpor essas dificuldades de produção gráfica para conseguir ter mais livros de capa dura e para normalizar os livros de capa dura, né. Pela sua resistência, pela concretude que dá ao objeto, eu acho sempre muito mais interessante, mas eu entendo os custos disso. Então eu sempre fico torcendo para que seja, mas eu não, para mim não chega a ser uma polêmica. Bom, e aí eu vou separando o que que vai ser aqui, né. Eu vou diagramando o texto, separando aquele texto em partes. Nesse caso é um livro de 40 páginas, então eu faço aqui 40 páginas e vou colocando folha de rosto, vinheta, créditos, dedicatória e todo o processo, né, todo o texto, na verdade. E aí, gente, esse material
além dele ser meio velhinho, eu não sei se aqui a gente vai conseguir ver, se vocês vão conseguir ver, né? Ele tá até sujinho, acho que tá entrando em foto. Ele tá até sujinho, além dele já ser velhinho, é, esse brinquedinho aqui vai comigo para todo lugar. Ele fica dentro da minha bolsa, ele fica na minha cama quando eu vou dormir. Eu preciso disso aqui perto para olhar, para ter insights, para pensar, para abrir, para pensar, nossa, mas aquela imagem aqui, será que eu começaria daqui? Será que aqui seria interessante? Como é que eu vou fazer, construir o storyboard dessa história, né? Como é que eu vou distribuir as imagens? Então, é daqui que as ideias começam a ganhar concretude na minha cabeça, tá? Daqui para cá é um longo caminho. Essa aqui é uma outra boneca que eu fiz, um primeiro ensaio, né, para ver se as imagens que eu vinha criando funcionavam de fato, como dentro desse objeto, né? Vocês vão reparar logo de cara que entre essa capa e essa capa vai uma diferença, né? A primeira que eu pensei foi assim, e a gente acabou decidindo suavizar mais as cores, enfim, a atmosfera desse menino só, né? Torná-la um azul, um azul mais puro, sem tanto preto, né? Sem tanto cinza, porque graficamente é difícil chegar num tom bonito, né? Quando a gente imprime, quando a gente digitaliza um original em papel e imprime, sempre tem uma diferença de cor, por mais que a gente calibre a máquina, por mais que a gente esteja atento à impressão. Esse livro eu acompanhei a impressão dele na gráfica, eu fui para a gráfica para vê-lo sendo impresso, eu autorizei as matrizes, né? A gente sempre faz uma impressão mestra, né? Eu não lembro exatamente o termo que usa, e a gente assina, né? Rubrica para dizer, bom, esse tom tá legal, a máquina tá calibradinha, beleza, pode seguir. Mas por mais que a gente tenha todos esses cuidados, esse livro teve esse cuidado, sempre tem uma diferença, porque a gente trabalha em sistemas diferentes, né? Isso é um papo para um outro momento, quando a gente estiver falando de cor. Mas quando a gente lida com tinta de verdade, né? Tinta, matéria, tinta assim como eu gosto de usar, a gente está falando de pigmento real. Quando a gente digitaliza isso e vai para dentro do computador, essa matéria, né, essa matéria, de fato, ela se torna luz. Ela sai de um sistema chamado CMYK e vai para um sistema chamado RGB. Então, não há como ser, não há como não ter conflito nisso, tá? Mas isso é papo para um outro momento. Bom, e aí, gente, deixa eu só falar uma coisa. Essa aula fica gravada, tá? E eu sempre tenho feito o seguinte, para a gente não se alongar muito, porque a minha ideia é nunca passar dos 45 minutos de live, de aula aberta, e eu acabo sempre ultrapassando um pouco, e também porque, enfim, fica um pouco complicado, eu não consigo acompanhar o chat e tudo mais. Eu sempre respondo as perguntas lá no Instagram. Então, aqui eu consigo ver as perguntas depois, anotar, consigo até refletir um pouco melhor sobre elas, né? Não responder no calor do momento. E depois tem um momento de resposta dessas perguntas, para essas perguntas, lá no Instagram. Então, quem ainda não me segue no Instagram, por favor, quem ainda não se inscreveu aqui, por favor, se inscreva. A gente vem crescendo de número de inscritos, e a ideia desse canal é realmente ter um espaço, ter uma comunidade de diálogo sobre criação de livro ilustrado, nessa perspectiva da matéria, da materialidade e do corpo criador, tá? Então, daí essas aulas abertas fazerem parte desse curso, né, que é composto de aulas ao vivo, aulas gravadas, materiais diversos, aulas práticas, aulas mais teóricas, e essas aulas abertas, que eu faço questão que sejam abertas para o público e que fiquem gravadas aqui numa playlist chamada Aulas Abertas, tá? Para não ter erro, para que as pessoas possam acessar. E em acessando e gostando, claro, por favor, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, nem deixem de se inscrever. Por favor, se inscrevam no canal, que a gente vai aumentando essa comunidade, né? Vai fazendo com que ela ganhe abrangência. Bom, e aí eu tinha um desafio, que era como criar esse menino só. E nenhuma
nenhuma interferência, tá? Por parte do editorial e por parte da escritora da obra, que é a Andrea Taubman. Mas a gente vinha dialogando sobre as nossas vivências, as nossas experiências com esse universo do autismo, né? Eu tive alunos, eu fui professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro por 15 anos e eu tive alunos autistas e eu fui tentando retomar lembranças das minhas vivências com eles, né? Então, algo que sempre me espantava muito era uma, um gostar muito de algo, né? Eu tive um aluno que adorava avião, qualquer coisa que relativa ao céu. Avião, zeppelin, balão, é, esses aviões das Forças Armadas, ele gostava de coisas que voassem, em tese, né? Ele também gostava de pipa, eu acho que ele gostava do céu, né? E ele era muito bom em matemática, incrivelmente bom em matemática. E eu confesso que eu não sei se isso é científico, se isso é algo, se é um fato ou se é só uma percepção minha, de acordo com a minha experiência, né? Mas todos os alunos que eu tive, todos os alunos ASPES que eu tive, sempre foram muito bons em matemática. Então, eu fui juntando essas informações, né? E o texto escrito foi me dando outras informações, né? Em determinado momento fala da dificuldade dele com camisa de botão, amarrar sapato. Isso é algo que é próprio, né? Desses meninos e dessas meninas, desse universo azul, que eu tive outro aluno que tinha muita dificuldade, por exemplo, com macacão. Ele gostava de camisa e calça, né? Tinha que ter as duas coisas. Eu acho que o macacão confundia ele. Ele tinha horror. Tanto se eu tivesse vestida, ele vestia jamais. Mas se eu tivesse vestida de macacão era um problema. E eu lembro muito bem dessa experiência. Então eu fui montando essas coisas e o livro, o texto, né, em tom poético, vai falando desse menino só, que se sente desconectado de todo o seu entorno, né? Nada para ele, nada que, nada que o cerca faz sentido. E eu acho que isso tem a ver também, não sei se vocês ouvem, mas está um barulho grande de moto passando aqui. É... Esqueci o que eu estava falando. Bom, então eu fui tentando pensar em como eu poderia resolver isso graficamente. Essa falta de conexão dele com o mundo, essa coisa de não gostar do toque, de não se relacionar com o próprio corpo, inclusive, bem com o próprio corpo. Ou melhor, ter um jeito muito particular de se entender com o próprio corpo. E aí eu comecei com uma brincadeira, eu vou mostrar aqui agora, trouxe algumas. Como eu estou aqui gravando com vocês agora aqui essa aula aberta, eu estou na verdade, pelo celular, eu não tenho imagem projetada, como projetar como das outras vezes. É, porque eu acho que se a internet cai, eu ainda consigo ficar aqui um tempo pelo 5G, né? Então, estamos no meio de um dia de eclipse solar também, um eclipse solar em Áries, que deu esse lusco-fusco no dia, né? Bom, e aí voltando a esse menino, eu comecei a brincar, né? Com essa ideia do. Esse foi o primeiríssimo esboço que eu fiz. E quando eu olhei para ele, eu achei que estava um desenho, né? Uma imagem. Mas eu busco sempre o essencial da comunicação visual, né? Embora não pareça em determinados livros, mas eu procuro sempre enxugar ao máximo, sabe? Ao essencial da mensagem. E eu achei que esse menino aqui era um menino comum, era um bom desenho, mas não narrava, não era uma criança narrativa, uma imagem narrativa. E a minha ideia era trabalhar essa desconexão do corpo, essa coisa do corpo desengonçado, entre aspas, né?
um corpo que se sente inadequado, que não se sente pertencente, que deve, sabe, que vive numa agonia de não encontrar diálogo, de não encontrar ressonância com aquilo que o cerca. E eu fui tentando brincar com essa coisa através de uma imagem desengonçada, de uma imagem meio desencontrada, né? Dele sempre meio tenso ou meio alongado demais, mas sempre fora do eixo. Então eu fui fazendo testes. E fui fazendo testes também com técnicas gráficas diferentes, né? Eu saí aqui da tinta acrílica e fui caminhando pelo lápis de cor, pelo giz pastel, pelo lápis somente, para ver o que ia funcionar, né? E tentando simplificando as formas. Bom, e aí fui seguindo essas etapas até que, quando eu cheguei aqui, eu compreendi que trabalhando com recorte, que é algo que eu faço muito com colagem, eu precisava de três retângulos, de cinco, na verdade, né? Três para fazer a camisa e dois para fazer a calça. E seria assim que eu iria construir esse menino. Porque essa ideia do retângulo dá uma ideia de imobilidade, né? É um menino concreto, é como se ele tivesse concretado no chão, né? E tivesse dificuldade de se locomover, de se relacionar mesmo com o mundo, né? E foi daí que eu acho que eu cheguei, acho não, cheguei a essa forma final, né? Que é que justamente são dois retângulos para construir a calça e três para construir o casaco. E esse casaco largo, essa roupa larga, sem botão, um sapato sem ilhóis, e essa cabeça que parece que não tem pescoço, então parece que ele está grudado assim o tempo todo, meio tenso, meio desconjuntado, porque o mundo dele é desconjuntado, né? Ou nós somos muito desconjuntados para lidar com eles, né? Eu acho que é muito mais por aí, na verdade. Bom, e aí eu consegui chegar nesse momento na essência do que eu pretendia fazer, né? É, nas 3 aulas anteriores vocês viram que eu trabalho sempre criando texturas em cima de papéis, transformando esses papéis por meio de texturas diversas, materiais diversos. E aqui não foi diferente, né? Eu acho que aqui, na verdade, é um dos marcos iniciais desse jeito de trabalhar, né? Enquanto eu vou texturizando, vou trabalhando com giz pastel, vou trabalhando com rolo de pintura e tudo, eu vou conseguindo criar um mundo particular para aquela história, né? Porque aquelas texturas serviram para aquela história, não servirão para nenhuma outra mais, porque fazem parte de uma construção, uma alimentação de insights e de pensamentos para aquela história que eu estou desenvolvendo. Então, nesse sentido, essa imagem aqui é a imagem mãe, né? Sempre, eu sempre falo que todo livro tem uma imagem mãe, tem algo que eu faço que serve como marco orientador de todas as outras imagens ou de todo o restante do projeto. Quando eu criei essa imagem aqui, a ideia era trabalhar, eu vinha trabalhando com monotipia, então tem essa coisa da mancha com rolo de borracha em cima e embaixo, isso é uma colagem, tá? E sobre essa monotipia, eu trabalhei com giz pastel, um giz pastel incrível da Neocolor, que eu acho que eu não vou encontrar ele aqui agora, que é esse aqui. Ele tem, ele tem uma pigmentação muito maravilhosa, então eu lembro que eu trabalhei muito com ele, sobre a monotipia no papel, né? Então, fui brincando com essas duas técnicas e trabalhando com colagens de elementos, né? Aqui essa ideia do farol, né? O farol tem muito isso, da distância. O farol está lá em alto mar,
ele está longe. Eu acho que remete muito a essa solidão desse menino. Então, quando eu criei essa imagem, eu não fazia ideia de onde ela poderia entrar. E eu nem sabia se ela entraria, na verdade, porque quando eu crio essa imagem mãe, eu não sei se ela vai entrar, de fato, ou se ela vai ser só a norteadora do processo. E essa não é uma preocupação inicial, né? Então, quando eu encontrei esse tom desse farol, dessa imagem do farol, foi quando eu consegui definir o tom de todo o restante, porque dali, eu entendi que seria aquela técnica, né, com giz pastel sobre as manchas da monotipia, porque na verdade aqui eu estou trabalhando só com a mancha mesmo que fica, né, quase como limpar o rolo de borracha, que é esse aqui. Na verdade eu utilizei o papel que eu usava para limpar esse rolo aqui, de um outro processo, de um outro projeto. E quando eu vi aquelas manchas eu falei, olha, pode dar pé, né? Então, quando eu cheguei nesse tom, né, nessa técnica, que é mais do que uma técnica gráfica, ela indica um caminho narrativo, foi quando eu consegui começar a desenvolver outras imagens, né? Essa aqui segue a mesma ideia da colagem com papéis texturizados em monotipia e em giz pastel, e sobre ela eu fui, tá vendo aqui, tem um menino só aqui pequenininho, no alto de um arranha-céu, e as antenas parabólicas, e aqui um zeppelin. Então, também tem uma coisa de que tempo a gente está falando, né? De que tempo cronológico a gente está falando, ou a gente não está falando de nenhum tempo. É uma ideia de algo atemporal, mas também de algo anacrônico, né? Porque que tempo e espaço habita essa criança, esse menino só? Que tempo e espaço ele gostaria de habitar? E esse anacronismo, né? Esse absurdo disso ainda ser uma questão para nós, o não saber lidar, porque ele se sente só, mas ele se sente só em função das nossas impossibilidades de inclusão, né? Nós adultos, nós entre todas as aspas do mundo, nós os típicos, né? Que é um absurdo pensar nessa separação. É, enfim, de que tempo a gente está falando? De que espaço a gente está falando? De que espacialidade a gente está falando? Então, nesse sentido, quando me disseram que o livro podia ser de capa dura, eu achei incrível, porque. E aí foi um debate se seria papel offset ou papel couché. E a gente optou pelo papel couché, além da questão do custo, né? Tem algo que ficou interessante, porque ele fica um tanto mole, né? Nem é uma gramatura ruim, tá? Pelo menos essa edição aqui não é uma gramatura ruim, não. Mas é um papel mole, é um miolo de livro mole, né? São 40 páginas de um miolo mole, de livro mole, para uma capa dura. Então também dá essa coisa. É estranho pegar esse livro, sabe? Eu acho ele um belo objeto, na verdade, mas ele também tem essas incongruências. E eu acho interessante pensar isso, né? E aí chegamos a esse tom de azul, porque quando eu chego aqui, o tom de azul desses prédios ainda tem muito preto. Esse aqui é quando eu começo a usar só o azul, sem o preto. Porque a minha ideia inicial era explorar uma coisa meio acinzentada, mais uma ideia de uma urbanização caótica, de um espaço caótico e poluído, e do horror que um menino só eventualmente teria de pisar nessa calçada, nessa sujeira polissêmica, né?
dessa capa e dessa quarta capa. Mas aí eu fui desafiada pela editora na época a pensar sob um ponto de vista mais poético, mais suave, explorar um pouco a ideia dessa solitude, dessa melancolia, né? E por que não um azul? Só o azul, sem uma sem o preto por baixo desse azul, né? Só esse azulzinho aqui. E é muito suave, é bem mais suave. Também é limpando o rolo de borracha da monodipsia, certo? É uma colagem de azuis, mais, mais concentrados e menos concentrados, mas é sempre o mesmo azul. Okay? Sobre um chão, e esse menino está em cima de um paralelepípedo, talvez, brincando com um balão que está quase no mesmo plano desse avião aqui, que é um avião bem vintage, né? É uma colagem esse avião, né? Tem uma aplicaçãozinha aqui de verniz, por isso que ele está brilhoso a dessa, mas é um avião, não sei se chama avião de caça, mas é avião das Forças Armadas norte-americanas, inclusive, porque isso foi de um site de banco de imagens, né? Então são sempre imagens que vêm né, dos Estados Unidos. E aí eu fui trabalhando, e foi assim que eu fui criando essas imagens, assim, é, elas sempre nesse tom de colagem, né? Eu gosto dessa estranheza da colagem. Eu acho que eu já falei aqui, já citei aqui o Picasso, né? Quando ele que é o precursor da colagem no início do século XX, quando ele fala que a colagem traduzia muito o ambiente no qual eles viviam à época, né? Que era um ambiente estranho e nada consolador. E ele estava falando ali do prenúncio da Grande Guerra, né? Do que a gente chama da Primeira Guerra Mundial ou da primeira fase da Grande Guerra, a depender do teórico. Mas quando o Picasso fala da colagem, né, porque a colagem nada mais é do que você pegar muitos signos, muitos símbolos, muitas imagens que representam muitos espaços, momentos diferentes e colocá-las todas sobre o mesmo plano, né, planificá-las. E isso dá sempre uma leitura desconjuntada. E isso me atrai muito. Normalmente eu trabalho com colagem e nesse livro eu acho que eu exacerbei a ideia da ausência de plano, né? E nessa toada, né, do estranhamento, da falta de conexão do corpo com o espaço, tem uma imagem que eu acho que é importante mostrar aqui. Eu não tenho o original dela aqui, penso eu. Já está uma bagunça a minha mesa, vocês nem imaginam. Deixa eu ver aqui. Não, não tem. Mas aqui. Essa imagem. E o tempo todo, como o texto, embora o texto tenha uma pegada poética, né, não seja uma, uma leitura linear, né, eu me permiti ser menos, ser, ser, ser nada literal, né, ser nada enfática, mas seguir numa linha de abrir janelas, de deixar áreas de sombra, de extrapolar interpretações para que a gente mantivesse, para que a gente explorasse ao máximo a poesia que tem nesse projeto, né? Então, nessa parte do texto, dessa imagem, está escrito assim: mesmo cercado de gente, mesmo querido de amor, o menino somente sente que tem um coração diferente que vive apertado num nó. Seus pensamentos, sua mente, enredados num cipó. E os sentimentos estão presos numa rede de filó. E aí eu apenas peguei a ideia do fio e criei esse fantoche, né? Essa marionete, na verdade, né? Eu acho uma marionete.
porque é daquelas de manipular com fio, assim. Essa marionete rota, quebrada, com o braço já caído, a perna se soltando, enfim, eu transformo ele em marionete. Não que ele seja uma marionete no na história, né, porque não é uma narrativa nesse sentido, eh, mas eu queria essa coisa do corpo duro, enrijecido do boneco de madeira, quebrado, faltando pedaços já, e muito emaranhado numa rede, né, que não é um cipó, que não, eu não quis usar a imagem da rede de Filó, não quis usar a ideia do cipó, mas quis usar essa coisa do se sentir preso, se sentir amarrado a algo que ele não tem como se soltar, né. Então, nesse livro eu pude ir alargando essas interpretações, né, pude ir tangenciando o texto, mas, sempre no sentido de alargar as interpretações, de ir propondo que se abrissem novos caminhos para que a gente lesse esse livro, né. E aqui já me encaminhando para o final, de novo essa ideia, né, na colagem de algo anacrônico, né, é uma colagem de roupinhas dos anos 50, né, de novo a ideia da multidão em contraposição à ideia da solidão dele, que está do outro lado, né, da linha de margem do livro, um gramofone, ele com as revistinhas, um rádio. Que tempo é esse? De que tempo a gente está falando, né? É, e no final, que fala: há mais vida e mais amor, certezas e destemor, no seu modo de perceber o que se passa ao seu redor, do que os que não o conhecem poderiam supor. E aí aqui eu brinco, embora o cenário seja muito carregado dessa coisa junk preta, né? Preto dá. Eu coloco ele brincando com essa coisa de voar com os balões, de criar asas de avião para brincar e conseguir ou pular ou mesmo voar, né? Porque o tempo todo a gente está brincando com essa transposição de limites. Então eu termino esse livro propondo essa ilustração aqui, né? É, mas o tempo todo, acho que vocês foram reparando, que os 5 retângulos estão presentes, os 2 da calça e os 3 da camisa. É exatamente isso o tempo todo. Eu fui cortando vários e fui, montando para dar esse movimento sempre meio duro, meio enrijecido, meio desajeitado com o seu entorno, que esse menino só tem, né. Bom, e aí, para a gente já ir se encaminhando para o final, porque eu prometi, ó, estamos em 43 minutos de aula aberta, não quero passar dos 45. Peço para vocês irem deixando as perguntas. Quem não tiver ao vivo, pode depois deixar perguntas nos comentários, tá? Porque eu faço um compilado dessas perguntas e crio um vídeo para elas lá no Instagram e respondo a todos vocês lá, certo? Essa foi a nossa quarta aula aberta do curso Livro Ilustrado e o Corpo Criador, Fronteiras entre Palavra, Imagem, Gesto e Espaço. Essas aulas abertas acontecem todas as segundas-feiras às 19 horas, se os céus permitirem, se os astros permitirem, tá bom? E então quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que eu fico muito feliz aqui. Eu acho que os vídeos estão tendo visualizações bacanas assim ao longo das semanas, bacanas para, enfim, para o meu tamanho, né, de canal. Tenho 116 inscritos. Quero crescer muito, quero investir aqui nesse espaço, porque aqui a gente consegue falar com mais calma. Eu tenho pavor da outra rede que só permite que a gente coloque vídeos de 1 minuto. Lá é para outras coisas, né? Mas aqui a gente precisa falar, a gente precisa debater sobre formação de leitor, a gente precisa debater sobre criação de narrativa visual, sobre leitura de narrativa visual, né? E então esse espaço é para isso.
Nesse momento, eu estou investindo nas aulas abertas, com temáticas que tangenciam o conteúdo do curso, né? Mas com o tempo a gente vai ampliar isso, com certeza, né? O que eu quero, o que eu desejo, e eu conto com a presença de vocês, com a ajuda de vocês, para ir ajudando, né, a disseminar esse canal, esse espaço aqui, que é nosso. É para quem gosta de criação, é para quem se interessa pelo processo de criação, é para quem se interessa por acessar o livro ilustrado, para além enfim, dos cerceamentos que são muito comuns ainda quando a gente fala livro ilustrado, livro para infância, literatura infantil, para a gente pensar de maneira mais livre aqui, né? Então, nesse momento, eu estou partindo de projetos que eu elaborei, que daí eu consigo falar de dentro do projeto e vocês conseguem compreender de determinada maneira, e com o tempo a gente vai ampliando isso, tá? Para outras abordagens, tá bom, gente? É isso. Bom restinho de segunda-feira, boa semana para vocês. E segunda-feira que vem tem mais, a gente se encontra por aqui, tá bom? Um beijo enorme e muito obrigada.